Vamos então. Neste sábado, dia 13 de abril, começou o Campeonato Brasileiro de 2024. O primeiro jogo foi Internacional e Bahia no Beira-Rio e o Inter venceu por 2-1. O time de Eduardo Cudê, que foi eliminado precocemente no Campeonato Gaúcho, na semifinal, com aquele pênalti que ficou marcado lá do Robert Renan, né, tentando a cavadinha no último pênalti do Inter. E o Inter acabou sendo eliminado pelo Juventude, que jogou no mesmo horário. Inclusive, já vamos comentar o jogo do Juventude contra o Criciúma, né, o confronto dos dois times que subiram da Série B. Bom, o Bahia abriu o placar com o Gabriel Teixeira, o Biel, que é ex-jogador do Grêmio, então mais uma vez aparece a lei do ex-rival, que eu queria muito que popularizassem como é a lei do ex. Porque se você for ver, acontece na mesma proporção. Né? Só que só eu falo da lei do ex-rival, eu que inventei. Quero os créditos aí quando alguém for falar disso. Então, o Biel abre o placar para o Bahia aos 70 minutos de jogo, que equivale ali a uns 25 minutos do segundo tempo. Só que 2 minutos depois, saída de bola errada do time do Bahia, o Wesley, que foi uma contratação bem questionável que o Internacional fez, ele teve uma passagem muito ruim no Cruzeiro. Ele no Palmeiras era um jogador que era composição do elenco, tal, mas tinha sua importância. No Cruzeiro, que ele chegou para ser titular, ele foi muito mal. O Vasco chegou a especulá-lo e eu comemorei muito quando ele foi para o Inter. Ele começa fazendo gol, né? O Inter mandou o David pro Vasco para ficar com o Wesley. Trocamos 6 por meia dúzia e os dois marcaram na primeira rodada. Então tá todo mundo feliz, por enquanto. Então o Wesley faz o gol de empate do Inter. E o Fernando, que tinha ido jogar lá no Vila Nova, que é o time de coração dele, teoricamente, ele queria ficar perto da família lá em Goiânia. Não durou 2 meses jogando lá, né? Se transferiu pro Internacional e faz o gol da vitória do Inter nesse jogo por 2-1, né? Foi o Fernando que fez o gol, não foi o Mercado. Bom, Criciúma e Juventude, retorno dos dois à Série A. O Criciúma que não disputa a Série A desde 2015. E o primeiro gol do campeonato foi do Criciúma, né? Eu falei primeiro do jogo do Inter e Bahia, mas o primeiro gol a sair foi no jogo do Criciúma e Juventude, né? Foi no mesmo horário. Mas aos 36 minutos do primeiro tempo, Renato Kaiser, que já está de saída do Criciúma, ele pertence ao Fortaleza e vai voltar de empréstimo para o Leão. Ele abriu o placar para o Tigre. E no segundo tempo, o Jean Carlos empatou para o Juventude. O jogo terminou empatado em 1-1, foi equilibrada a partida. O Juventude teve um pouco mais de finalização, um pouco mais de posse de bola. E o empate eu acho que foi o resultado justo. Para quem está voltando agora para a Série A, não perder já é excelente, né? Principalmente perder para um adversário que veio da Série B com você e que é candidato a cair, assim como o time da casa, né? É pior para o Criciúma, que está jogando em casa, claro. Vai ter dificuldade na maioria dos jogos, assim como o próprio Juventude. Um jogo que você tem que somar 3 pontos é um jogo como esse, principalmente jogando em casa. Mas pro começo de campeonato, até que tá razoável. O Renato Kaiser eu acho que vai fazer muita falta no Criciúma. Embora eles tenham o Bolazier agora, né? O Bolazier tá lá. Então pode ser que não faça tanta falta assim. Mas é um cara que foi importante na Série B e vai voltar pro Fortaleza, onde ele também vai ser reserva. No Criciúma ele era titular até agora, talvez fosse perder espaço pro Bolazier ainda, né? Mas ele ainda tá pegando ritmo. E o Kaiser foi titular nessa partida de despedida. O Bolazier entrou no segundo tempo, não fez gol, não deu assistência, o jogo foi 1-1, mas tomou um cartão amarelo já para começar dando seu cartão de visita. Às 21 horas, mais 2 jogos, Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã, um jogo de entretenimento puro, né? Muitas chances criadas para os dois lados, o Fluminense tendo mais posse de bola, é claro, né? 69% para o time do Fernando Diniz contra 31% para o time do Pedro Caixinha. O Fluminense finalizou ao todo 26 vezes, o Bragantino 16. Foram 11 chutes do Fluminense na direção do gol e 8 do Bragantino. O Bragantino que teve que trocar o seu goleiro ao longo da partida. O Cleiton acabou tendo que ser substituído pelo Lucão, né, ex-goleiro do Vasco. E os dois fizeram boas defesas. A trave salvou o Bragantino algumas vezes. O Fábio também teve que aparecer. O Ganso deu as 2 assistências para os 2 gols do Lima, né? O primeiro ali aos 48 minutos do primeiro tempo, né? Nos acréscimos ali do primeiro tempo. O Sacha empata logo aos 2 minutos do segundo. O Bragantino vira com o Thiago Borbas na sequência, né? Bem rápida a virada do Red Bull Bragantino. Mas o Lima volta a empatar, recebendo o passe do Ganso, aproveitando ali de um desvio do Luan Cândido. Foi um desvio bem... parece até que foi de propósito. De propósito não, mas não foi um desvio que a bola bateu nele e entrou, né? Ele faz um movimento para tentar cortar e a bola cai no gol, tirando a chance do goleiro Lucão. E o jogo termina 2-2.
Jogaço, o Fluminense eu acho que sai decepcionado, né, por ter saído na frente do placar, ter tomado a virada. E o Bragantino também por ter virado o jogo e acabar sofrendo empate, né? Ainda mais com a bola desviando. Mas foi um jogão, quem acompanhou. E olha que eu comecei assistindo Fortaleza São Paulo, troquei depois e fiz bem. O Fortaleza venceu por 2-1 o São Paulo no Morumbi. O São Paulo que nunca na história venceu um time treinado pelo Vojvoda. O Vojvoda, para quem não sabe, já treinou o Tadieres, ele era o técnico quando o Tadieres eliminou o São Paulo naquela pré-Libertadores. E agora, né, tá no Fortaleza aí desde 2021, fazendo um trabalho excelente. O começo de ano não foi tão bom assim, teve a perda do título cearense, derrotas em todos os clássicos ali pro Ceará, né? Ainda tá vivo na Copa do Nordeste, que ainda não acabou, né, só vai acabar em junho. Começa muito bem a Sul-Americana com 2 vitórias e começa o Brasileirão muito bem com o pé direito vencendo o São Paulo. São Paulo que por muitos anos, né, ficou ali 15, 16 anos sem perder na estreia, em casa principalmente, no ano passado já havia perdido para o Botafogo, agora perde no Morumbi, ou Morumbis, para o Fortaleza. Martim Lutero fez o primeiro gol, o Machuca fez o segundo. 4 minutos depois do gol do Machuca, o São Paulo até chegou a descontar com o André Silva, que vem se mostrando aí um bom reforço que veio do futebol português, mas não deu tempo de empatar. E o Carpini tá certo, né? Porque o São Paulo ganhou no meio da semana na Libertadores, na sequência ele perdeu. E quando ele tinha perdido, na sequência ele ganhou. Então, quanto mais você vence, mais próximo você está de perder. Quanto mais você perde, mais próximo você está de vencer. Então, o torcedor do São Paulo pode ficar otimista aí para o jogo contra o Flamengo na próxima rodada. Seguindo a lógica do Carpini, a vitória vem. Bom, boatos dizem que o São Paulo já busca um novo treinador no mercado. Cogitou-se o nome do Filipão recentemente, depois ele saiu do Atlético Mineiro, mas dizem também que ele pode assumir a seleção mexicana. O negócio não andou ainda, né? A Copa América está batendo na porta e o México vai disputar. A Copa América será disputada nos Estados Unidos. Bom, jogos de domingo foram 4 jogos às 4 da tarde, começando com Vasco e Grêmio, vitória de 2-1 para o Gigante da Colina em São Januário. David, hashtag nunca critiquei, abriu o placar para o Vasco e eu botei o Marquezinho como bagre lá na tier list na live de sexta-feira, né? Eu vi, você não conhece o cara é bom, goleiro de seleção argentina. Dos jogos que eu vi dele no Grêmio até agora, nunca vi ele jogar na seleção argentina, era reserva certamente. Ele foi mal na maioria, né? E nesse jogo também, ele rebate mal uma bola ali e ela acaba sobrando no final das contas pro David, que pega de primeira, ela desvia no Rodrigo Eli, por sinal um zagueirinho bem fraco também o Rodrigo Eli, né? Desde o ano passado a gente vê que a defesa do Grêmio era uma das piores do campeonato, mesmo sendo vice-campeão, ele teve uma defesa de time rebaixado. Teve time lá de baixo, o Cruzeiro, que ficou em 14º lugar, né? Mas por muito tempo ficou ali entrando e saindo da zona de rebaixamento. A defesa do Cruzeiro era infinitamente melhor que a do Grêmio. A do Cruzeiro foi uma das melhores do campeonato. Se eu não me engano, só ficou atrás da do Palmeiras, ou até foi melhor, não sei. Foi uma das 2 melhores ali, a do Cruzeiro, enquanto a do Grêmio foi uma das 3 piores. E esse ano não melhorou muita coisa nessa defesa, né? O Kahneman teve um choque de cabeça enquanto ainda estava 0-0, aí teve que ser substituído, inclusive teve a substituição extra por questão da concussão. Nesse jogo teve 2 novidades aí para o Brasileirão, né? Essa substituição extra em caso de concussão e também o árbitro falando no microfone para o estádio, né? Também a gente pode ouvir pela TV, a decisão que ele tomou depois de ir no VAR, né? Então foi assim, num pênalti que ele havia marcado em campo em cima do Rossi, foi no VAR e tirou. Tirou bem que não foi pênalti mesmo. Só que aí depois teve um pênalti, já estava 1-0 pro Vasco, né? 2-0, já estava 2-0. Já tinha acontecido também o gol do Matheus Carvalho, o Cocão, o primeiro gol dele como profissional. E que partida fez o Matheus Carvalho, foi o melhor em campo, dominou o meio de campo e fez um gol surpresa do dia, né? O Vasco ficou aí 28 dias sem jogar, depois da eliminação no Carioca, e nos treinamentos, esses jogadores mostraram que mereciam ser titular nessa partida. O Ramon fez essas escolhas e deu certo. O Matheus Cocão já vai se mostrando um jogador muito mais talentoso que o Zé Gabriel, né? Que também não é muito difícil. O Zé Gabriel é um cara muito esforçado e tal, mas com a bola no pé, né, deixa a desejar bastante, como o David também deixa, mas não vou criticar o David hoje, embora ele tenha errado ali alguns passes, que ele força demais, outros que é para tocar mais forte, ele toca muito fraco, mas ele fez o gol, então tá valendo. E até que apareceu bem pro jogo. Jogou muito mais que o Soteldo. O Soteldo ninguém viu, né? Ele tinha que subir na bola para aparecer.
Bom, o Gustavo Martins, que entrou no lugar do Kahneman, até desconta no segundo tempo. Aí tem a questão do pênalti. O pênalti em cima do... Em cima não, né? O pênalti da mão do Lucas Piton, né? A bola bate no braço dele. Para mim foi pênalti, muito pênalti, né? Eu sou defensor de que toda bola na mão seja pênalti. Mas naquele caso ali, não é nem que foi sem querer. Ele praticamente prende a bola no braço. Quase que ele prendeu a bola no braço assim. Pode ter sido sem querer. Mas a gente vê isso ser marcado todo dia. Por que não foi? E a decisão, né, da Daiane, que estava no VAR, né, que o Luiz Alberto elogiou bastante, dizendo que a FIFA diz que ela é uma das melhores do mundo, ela falou que era pênalti nesse lance do Piton e foi pênalti do Rodrigo Eli em cima, não foi do David, foi, acho que foi do Adson, né, que tinha entrado no segundo tempo. Pênalti pro Vasco depois. E ele não deu nenhum, né, contrariando a indicação do VAR, o árbitro de campo, o Flávio Rodrigues, não deu nenhum dos dois pênaltis. Ele, tipo, se eu errei ao não dar pro Grêmio, também não vou dar pro Vasco, né? Errou duas vezes. Bom, o Vasco venceu por 2-1, jogou melhor, o Grêmio até terminou com mais posse de bola, mas pouco perigo levou ao gol do Léo Jardim, que por incrível que pareça não fez uma defesa difícil, né? Ele que fez defesas absurdas no ano passado inteiro, e fez também, inclusive, no Campeonato Carioca. Bahia, que ainda deve desfalcar o Vasco nas próximas 3 partidas, o Vasco consegue uma vitória em casa para começar com tranquilidade o campeonato, né? Mas esse time precisa se reforçar ainda no meio do ano. O Grêmio também, né? Vai sofrer bastante aí a ausência do Soares, trouxe o Diego Costa, que tem um início muito bom, terminou como artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas não é a mesma coisa do Soares, né? Nem no auge ele era, quanto mais agora. E mesmo o Soares sendo mais velho, ele ainda é melhor. Então é isso, o Grêmio tem que ajustar essa defesa e vale lembrar, né? Na Libertadores a situação tá complicada. 2 derrotas seguidas e estreia o Brasileirão também com derrota. Tem que reagir rápido o Grêmio para não ter um 2021 2.0. O Atlético Paranaense recebeu o Cuiabá na Arena da Baixada e o Cuiabá não foi visto em campo, né? O Cuiabá deu um chute no jogo inteiro para fora, sem levar perigo nenhum pro gol do Bento, que não sujou o uniforme, enquanto o Furacão finalizou 20 vezes, 9 vezes a direção do gol do Walter e marcou 4. Pablo, Canóbio, Léo Godoy e Mastriani fizeram os gols. O trabalho do Cuca até aqui é muito bom, segue invicto, são 8 vitórias consecutivas que o Cuca disse que nunca havia conquistado na carreira, né? Já havia perdido 6 jogos seguidos, mas nunca havia vencido tantas vezes, né? Nunca havia vencido 8 vezes seguidas. E o Fernandinho jogando mais avançado, né? Como meio atacante, basicamente, sendo o De Bruyne do Atlético Paranaense, e está funcionando muito, né? Deu assistência nesse jogo, tá fazendo gol, tá sendo o cara das bolas paradas agora também, cobrando falta, escanteio, pênalti. É um líder desse elenco, né? O capitão é o Thiago Heleno, óbvio, mas o Fernandinho, por toda a carreira que ele teve na Europa, a gente pode não gostar dele pela seleção. Não é que eu não goste dele, mas a gente sabe que na seleção ele não teve bons momentos, né? Ele estava lá no 7-1, sendo um dos principais responsáveis. Fez aquele gol contra a Bélgica em 2018, mas é um jogador de uma carreira brilhante e que no futebol brasileiro segue jogando muito mesmo aos 38 anos de idade. O Atlético Paranaense eu acho que vai incomodar muito esse ano. Pelo menos uma vaga na Libertadores eu acredito que eles consigam. Eu coloquei eles na pré-Libertadores lá na tier list, né? Mas pode ser que eles consigam uma vaga direta, né? E o título da Sul-Americana, ao meu ver, eles são favoritos. Né? São bicampeões, ganharam em 2018 e 2022, 2021 quer dizer, né? 2022 eles foram até a final da Libertadores e perderam para o Flamengo. E eu acho que eles têm tudo para conquistar um grande título, né? Além do estadual esse ano. Tem também a Copa do Brasil, onde eles ainda estão vivos, óbvio. E na quarta-feira tem o sorteio da terceira fase, inclusive, da Copa do Brasil. O Corinthians recebeu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. O jogo terminou 0-0, sem muitos lances brilhantes, né? O Atlético teve uma boa chance ali no final com o Gustavo Scarpa. O Cássio fez uma boa defesa na cobrança de falta. E o que marca é a arbitragem, né? Que expulsou o Batalha. Justamente, ele já tinha cartão amarelo. Acho que era lance para o segundo amarelo mesmo. Ali no final do primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Fagner fez uma coisa muito pior. E não foi expulso. O Fagner tomou o cartão amarelo, mas ele merecia era ser expulso. Não é a primeira vez, né? A gente sabe do histórico do Fagner de entradas violentas e ficou muito barato o cartão amarelo ali. Eu não lembro se ele já tinha amarelo ou não, né? O jogo foi ao mesmo tempo do Vasco e Grêmio, eu até estava acompanhando um pouco do Flamengo e Atlético Goianiense ao mesmo tempo, mas não vi esse jogo ao vivo, né? Só os melhores momentos e os lances polêmicos. Mas o Fagner deveria ter sido expulso, principalmente se ele já tivesse amarelo antes. Você pode confirmar nos comentários se ele já tinha amarelo ou não. Se ele já tinha amarelo, é pior ainda a situação aí do árbitro.
Mas enfim, 0-0 foi o resultado final da partida. Eu acho que o Atlético, na sua chance, esteve mais próximo de vencer o jogo. Atlético Goianiense e Flamengo se enfrentaram no Serra Dourado, o tal maior campo de futebol do Brasil, né? Dizem que antigamente a extensão do gramado, a extensão do campo era maior do que nos outros estádios. Hoje em dia tem um padrão, óbvio, né? Todos os campos têm que ter o mesmo tamanho. Mas antigamente não era assim, o Serra Dourada era o que tinha o maior campo. E eles gostavam de jogar lá que tinha que correr menos. É porque é até uma lógica que às vezes a gente não pensa, mas se o campo for maior, você vai correr menos. Se ele for menor, você vai ter que correr mais. É só ver jogar numa quadra e jogar no campo a diferença também, né? Não só de ser uma quadra de piso, né? E ser um gramado. Mas enfim, falando da partida, né? O Flamengo abriu o placar no finzinho do primeiro tempo, um golaço de falta do De La Cruz, golaço mesmo, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Luiz Fernando empatou no segundo tempo de cabeça, mais uma vez a lei do ex-rival, né? Ex-jogador do Botafogo, Luiz Fernando. E gostava de cravar em cima do Flamengo quando estava no Botafogo, né? Inclusive. E aí temos a expulsão, né? Teve no primeiro tempo ainda a expulsão do Alex Vinícius, né? Depois, antes do gol do De La Cruz, eu acho até que é no lance da falta, né? E aí tem a expulsão até do Jair Ventura, que o Tite reclama, fala que ele não merecia ter sido expulso. Aí vai na coletiva depois e fala que ele não tinha visto que o Jair Ventura xingou o árbitro, né? Mandou ele tomar naquele lugar. Aí falou que o árbitro estava certo em expulsar. Enfim, o Tite tá querendo pagar muito de bom moço, né? Dando a medalha lá pro Carlos Vitor no Carioca, aí quer defender o técnico do outro time de ser expulso. Por que ele não defendeu o jogador de ser expulso também? Que ele não dava, né? Teve um choque de cabeça do Matias Vinha e o jogador do Atlético Goianiense, né? O zagueiro. Perdão que eu não lembro o nome dele. Não é o Anderson Martins, né? É Anderson Martins o nome dele também, mas não é aquele que jogou no Vasco e no Corinthians, não. Teve um choque de cabeça, então os dois foram substituídos. E aí lá no final, antes disso, tem um pênalti do Atlético Goianiense, um pênalti bem bizarro que o jogador, o atacante, fica ali para incomodar o goleiro Rossi. Se eu não me engano, foi até o Luiz Fernando, ou não, acho que foi o Rodrigues, né? O uruguaio. E aí o Léo Pereira fica bravo dele fazer aquilo e dá um tronco nele, né? E derruba ele dentro da área. Pênalti bizarro. Só não é mais bizarro que aquele lance lá da Champions League, que não foi dado pênalti, né? Onde o Raia deixa pro Magalhães bater o tiro de meta, só que o árbitro já tinha apitado, né? Então era para ser pênalti, que ele botou a mão na bola. Mas não deram pênalti. Eu achei até que o árbitro ia deixar passar esse aí também, mas não deixou, né? Deu o pênalti pro Atlético Goianiense, mas o Shailon mandou na trave. E aí no final tem um pênalti em cima do Bruno Henrique, que coloca a mão no rosto imediatamente após ali o encontrão que ele teve com o jogador do Atlético, que eu não consegui nem ver se teve toque mesmo, mas no rosto não foi. Eu não daria aquele pênalti, não. Mas o árbitro deu e o Pedro não desperdiçou. 2-1 para o Flamengo. Vitória, mais uma atuação pouco decepcionante, né? Tanto quanto foi lá na Libertadores, na estreia contra o Milionários, onde terminou empatado, e seria o resultado justo desse jogo, ao meu ver. O Cruzeiro venceu por 3-2 o Botafogo. O Botafogo saiu na frente aos 5 minutos com o Tiquinho Soares. Assistência do Júnior Santos, destaque do time no ano, né? E o artilheiro do futebol brasileiro até aqui, inclusive o Tiquinho, né? O Pedro tá chegando nele agora. Acho que empatou, né? O Júnior tinha 13. Ah, não. Eles estavam empatados antes da rodada começar. E o Pedro agora passou, né? O Júnior Santos deu assistência, mas não marcou gol nessa partida. O Lucas Silva empatou para o Cruzeiro aos 20 minutos. No segundo tempo, o Rafael da Silva vira o jogo para o Cruzeiro. E aí o Danilo Barbosa empata. Isso após a expulsão do Alexander Barbosa, né? Expulsa um Barbosa e um Barbosa faz o gol. Barbosa com o Z expulso, o zagueiro que chegou agora, né? Ele não lembro se ele é paraguaio ou argentino. Mas enfim, o Danilo Barbosa, que foi um dos jogadores mais regulares aí do ano passado no Botafogo, ali na reta final principalmente, ele empata o jogo do Botafogo, só que no final o Rafael Elias, o papagaio, faz o gol da vitória do Cruzeiro, 3-2. E teve torcedor do Cruzeiro que na hora de ir embora do estádio foi descer com o carro pela escada, né? Não sei se vocês viram esse lance. Que loucura, loucura assim como a virada no final, né? 3-2 para o Cruzeiro, depois do vice no Campeonato Mineiro, do mau desempenho na Sul-Americana até aqui, 2 empates, deixando escapar um empate onde ele abriu 3-0 no Mineirão. Dessa vez ele consegue uma virada
E o Rafael Cabral foi barrado, né? Depois da falha que ele cometeu na Sul-Americana. Nem no banco de reservas ele ficou. O Anderson foi o titular. E ele era o capitão, né? O Lucas Silva foi o capitão e ele que fez um dos gols, inclusive. Olha, o último jogo então foi Vitória e Palmeiras. Deveria ser o primeiro jogo, né? Já que lá teve uma grande festa antes da partida começar. O atual campeão da Série B contra o atual campeão brasileiro da Série A, né? Bicampeão consecutivo Palmeiras. Mas foi o jogo de encerramento da rodada. E o Richard Rios marcou o gol da vitória do Palmeiras. O Palmeiras teve mais chances ali de marcar. Né? O Hendrick teve algumas oportunidades. O Rony, no final ali, inclusive foi reclamar de pênalti no lance, mas não foi pênalti. Né? Ele deu muito mole, demorou um tempão para finalizar. E o zagueiro, se não me engano, o Camutanga, chegou muito bem para tirar a bola dele. Mas, no fim, foi uma partida equilibrada, onde o Vitória teve até mais posse de bola. Finalizações do Palmeiras teve um pouquinho a mais só no total. Mas o Vitória teve sua chance e vai dar trabalho nesse campeonato. Venceu o Campeonato Baiano sobre o Bahia, que é um time que investiu muito mais. Agora enfrenta o Palmeiras, que nem se fala, né? Investiu mais ainda. Investiu não nesse ano, né? O Palmeiras já tem um time montado há muitos anos e trouxe alguns reforços agora. E é um dos favoritos, obviamente, a conquistar o Brasileirão novamente. A classificação do Brasileirão, então, após a primeira rodada, é óbvio que está tudo embolado, né? Tivemos 7 times vencendo, então são eles o Atlético Paranaense, que fica na liderança pelo saldo de gols, ele fez 4-0 em cima do Cuiabá, né? Então fez 4 gols, não tomou nenhum, ele tem o melhor saldo, é o líder. Aí temos Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco, Internacional e Palmeiras, esses 7 times que venceram na primeira rodada. Os que empataram foram Bragantino, Fluminense, Juventude, Criciúma, Corinthians e Atlético Mineiro. Então cada um tem um ponto, do 8º ao 13º colocado. E aí então os times que perderam e não somaram ponto nenhum: Botafogo, Grêmio, São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá aparecendo em último, porque tem o pior saldo, né? Levou 4 gols e não fez nenhum. O brasileiro, por enquanto, é o Lima, o famoso Lima May, que tem 2 gols. E o resto ali com um gol, né? O Canóbio, André Silva, Danilo Barbosa, o Fernando. Não vou falar todo mundo que fez gol, né, cara? Cadê? Não botaram o DVD aqui? Cadê o DVD e o Cocão? Não tá aparecendo na lista. Um monte de gente na lista, não colocaram os do Vasco. Nas assistências, tem 2 empatados em primeiro, Paulo Henrique Ganso e Vitor Hugo, no mesmo jogo, né? Os dois ali na mesma partida, 2 assistências para cada um, e com uma tem um monte de gente, né? Fernandinho, Canóbio, Arthur Gomes, Rossi,